Então tá, pessoal, rapidinho, última parte dessa aula, vai ser bem breve. Eu sei que você deve estar cansado, cansada. Eu vou fazer um breve comentário sobre métodos alternativos que eventualmente você pode encontrar, né, na literatura e são derivados dessas análises canônicas, que aqui, acredito ou não, eu mantive no mínimo possível de detalhes, né, mas a gente poderia, talvez numa segunda disciplina ou numa disciplina avançada de multivariada, a gente poderia comentar sobre esses métodos em mais detalhes. Um deles eu cheguei a comentar já, né, lá no comecinho da aula, que é a análise de correlação canônica, tudo bem? Essa análise é um tipo de análise simétrica, né, e ela tem algumas limitações, então por isso que ela não é lá tão utilizada em ecologia, pelo menos, né? É utilizada mais em aplicações de sistemática também. Então ela tem alguns, de novo, né, limitantes. Um deles requerer um número pequeno de espécies e locais, pensando, claro, em aplicações de ecologia. E aqui talvez seja o principal limitante, que é o número de variáveis ambientais precisa ser menor do que o número de locais. Tá? Lembra daquele tamanho das matrizes que eu falei lá no comecinho da aula? Né? Isso aqui é uma dos pressupostos. Que são raramente encontrados em estudos de comunidades ecológicas. Então, por isso que normalmente a gente tem mais variáveis ambientais do que locais, e também a gente trabalha com matrizes relativamente grandes de espécies locais, então por isso que ela não é utilizada muito em análises ecológicas. Mas ela é relativamente comum quando você lida com medidas quantitativas, né, lineares e essas aplicações morfométricas, né? Uma outra análise, que é chamada de análise de coinércia, né, que foi criada pelo grupo francês. Esse é um grupo, enfim, bastante ativo, né, do Daniel Chessel, etc., lá do sul da França. Então, em 2013, eles fizeram um artigo que meio que... claro que essa análise ela tinha sido criada bem antes, mas eles fazem um resumo e tentam mostrar em que tipo de situação você utilizaria essas análises, né, de coinércia. Então, a aplicação delas é muito parecida com uma CCA e uma RDA, mas elas têm algumas diferenças. A primeira delas é que o que você testa de fato numa coinércia é concordância entre matrizes, tudo bem? Isso é um outro tipo de pergunta que você responderia com ela. E aí também os critérios que ela utiliza para construir as combinações lineares também são bastante diferentes, né? No caso da RDA, como a gente viu, a gente utiliza mínimos quadrados comuns, ou ordinary least squares, enquanto que a coinércia ela utiliza o partial least squares. Tá? Então é um outro tipo de maneira de você construir as combinações lineares, como a gente viu. No caso da CCA, as diferenças é justamente a CCA ela utiliza uma matriz de espécie, né? Ela realiza uma análise de correspondência, né? Ao invés de uma PCA, como no caso da RDA, e isso tem a maneira como ela constrói, né, as combinações lineares é fazendo uma regressão ponderada, lembra disso? E isso, né, é a mesma coisa de você pesar os seus locais dado a riqueza deles. Tudo bem? Então por isso que eu não entrei em tantos detalhes também para explicar como é que a CCA calcula, né, as combinações lineares, que é um pouquinho complicado. Já no caso da coinércia, ela permite que qualquer método seja usado, né? Não necessariamente uma CA, né? Como no caso aqui, você pode usar qualquer outro tipo de análise. Então, essa talvez seja uma das grandes vantagens da coinércia. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas a gente pode conversar para quem tiver interesse das aplicações, né? Também, né, diferente da CCA e da RDA, ela funciona muito bem quando as variáveis ambientais elas são altamente correlacionadas. Então ela já não sofre tanto problema de multicolinearidade que a gente falou a respeito, né, em que você deveria tomar cuidado quando você fizesse uma CCA
ou uma RDA. Aqui na coinércia isso já não é tão problemático. E uma outra vantagem também, um detalhezinho, é que você pode usar variáveis do tipo fuzzy e qualitativas, além das quantitativas, né? Variáveis fuzzy eu nem falei tanto disso, mas fuzzy é um tipo de agrupamento em que é o que a gente chama de pertencimento difuso, tudo bem? Então a ideia é que, se você lembrar da aula de dendrograma, por exemplo, ou de caminhos, né? Quando você atribui um objeto ao grupo, ele pertence só àquele grupo, né? Então, a gente viu nas aulas, inclusive lá nas aulas práticas, né? Então, a ideia do agrupamento fuzzy ou difuso é que você tem graus de pertencimento, né, de um objeto aos grupos. É como se o objeto pertencesse 50% a um grupo e 50% a um outro grupo, né? Talvez um conceito meio confuso para a gente, que a gente está acostumado, mas essa é a ideia. Sim. E também ela permite, né, por conta de permitir alternativas, né, de fazer essa pesagem, você pode ter diferentes esquemas de peso, né, tanto para os locais, quanto para as espécies, quanto para as linhas, quanto para as colunas da sua matriz, tudo bem? E aí, o legal é que a coinércia, né, apesar dela não ser lá muito utilizada, existem várias análises derivadas da coinércia, que essas sim talvez sejam mais utilizadas e bastante úteis, que eu vou falar em seguida. Mas, de novo, esse slide é justamente um pouco mais um formalismo matemático para te mostrar as diferenças entre a CCA e a RDA, tá? E a análise de correlação canônica, né? A análise de correlação canônica, dessa forma, como a gente viu, né? Essas matrizes têm que ser do mesmo tamanho. No caso da CCA e da RDA, elas não necessariamente precisam ter o mesmo tamanho, né? E aqui você tem lá, claro, a restrição, né? Por isso que elas são chamadas de análise de ordenação restrita. E aqui no caso da coinércia, não, você pode ter, né, mais variáveis ambientais do que você teria na CCA e na RDA, e você não tem esse tipo de restrição, pelo menos não a priori, né? E aí, como eu disse, você tem várias análises derivadas da coinércia. Então, além da coinércia tradicional, você tem o que é chamada de RLQ, que é um tipo de análise bastante aplicada, né, bastante utilizada no contexto de ecologia funcional, né, de diversidade funcional, para analisar a relação de atributos, né, com variáveis ambientais. Então, aqui nessa análise, você utiliza 3 matrizes. A matriz de espécies por atributos, a matriz de espécies por locais e a matriz de locais por variáveis ambientais, né? Então, você liga essa matriz a essa utilizando essa matriz de composição de espécies, que é a matriz de Link, tá? Você também pode utilizar essa coinércia ao longo de uma série temporal, né? Você pode ver, por exemplo, como que a sua matriz de composição de espécies muda ao longo do tempo, né? Que é chamada de coinércia múltipla. E aí você tem uma outra derivada disso, que você pode ter o que é chamada de coinércia dentro e entre classes. Você pode ter a relação de espécies dentro de grupos de variáveis ambientais, né? Que é a chamada de within and between classes, coinércia. E aí, uma outra aplicação bastante interessante é que, ao invés de analisar um retrato da sua comunidade, né, a relação das espécies com o ambiente, numa coisa só, num retrato, você pode analisar como se deu essa relação ao longo do tempo. Então, olha só, essa que é a chamada estatico, né? Então, além de analisar como a composição de espécies mudou ao longo do tempo, você analisa como a relação espécie-ambiente muda ao longo do tempo, né? Uma análise bastante interessante chamada estatico, né? E você também pode ter o que é chamado de análise de concordância, que é um tipo de abordagem bastante popular em limnologia, né? Em ecologia aquática, que é ver, por exemplo,
que tipo de concordância você tem entre grupos de variáveis. Por exemplo, você tem variáveis ambientais, né? Entre variáveis ambientais ou composição de espécie e variáveis ambientais. É muito, muito popular esse tipo de análise. Um outro tipo de análise que se tornou bastante útil, né, é a chamada Outline Mean Index, ou OMI. Né? Então, essa análise ela foi criada pelo mesmo grupo francês, né, em 2000, e ela basicamente é um tipo de ordenação, né, restrita, e ela permite, a ideia por trás dela é justamente medir o nicho multidimensional, né? E aí incluindo tanto a medida de largura quanto de sobreposição de nicho. Né? Então a ideia é que você consiga, né, calcular se diferentes variáveis ambientais incluídas no modelo representam esse espaço de nicho multidimensional. Você consegue, né, calcular ou obter essa informação a partir dessa análise. E ela é interessante porque, se você lembrar bem, né, a CCA ela assume uma relação unimodal, né, entre as variáveis e as espécies, enquanto a RDA ela assume uma relação linear. Então aqui, o jeito que essa análise é calculada, né, ela é como se fosse uma mistura de CCA com RDA, que você pode ter tanto relações unimodais quanto relações lineares, né, espécie-ambiente. Então, ela é muito, muito versátil, de fato, né? E aí, claro, ela ficou bastante famosa, ou bastante comum, né? De você... Porque ela passou a ser utilizada numa literatura de modelagem de nicho climático e descrição de nicho climático, na verdade, porque você acaba tendo... Como você tem a posição da espécie, né? No seu espaço de nicho multidimensional, você tem uma medida da espécie. Né? E, então, a partir disso, você consegue, né, calcular, por exemplo, medidas de evolução de nicho climático, por exemplo. Então, é isso que eu estava dizendo. Você pode ter misturas, né, de relações tanto lineares quanto unimodais ao longo do gradiente. Né? Tem se você quiser saber um pouco mais, claro, dessa análise, sugiro que você consulte esse artigo original, que está na Ecology, mas também tem esse outro artigo mais recente, né, na PeerJ, se não me engano. Né? E aí, como eu disse, você tem, a partir dessa análise, você permite calcular tanto a sobreposição de nicho, quanto a largura de nicho, né, das espécies, né, nesse espaço multidimensional. É bastante interessante. E aí você, né, pode ter misturas também. Né? A gente não viu o Procrustes ainda, mas você pode misturar uma coinércia com Procrustes, né, para justamente tentar entender se as estruturas multivariadas, claro, né, se as estruturas de duas matrizes elas são concordantes. Tá? Isso é uma análise talvez menos utilizada do que deveria ser, então por isso que eu estou falando dela aqui, mas é uma análise bastante interessante e, enfim, dependendo do tipo de questão que você possa ter, essa é uma análise que você possa recorrer, né? E aí, depois, mais recentemente, foi criada, né, uma extensão, uma variação da RDA, que é chamada de RDA de consenso. Tá? Então, a ideia, essa foi criada, né, em 2014 pelo mesmo cara que criou, né, o Double Stopping Criterion, né, do Force Selection, que é o Blanchet. Então, a ideia é que você faça a sua RDA, né, não com um único tipo de coeficiente, né, de associação, mas com vários deles. E aí você depois compara, né, o seu R quadrado, a quantidade de variância explicada, né, com eles, e aí você junte isso ou obtenha um consenso a partir disso. Então a ideia é que você, com isso, você pode ter, eventualmente, né, uma maior quantidade de explicação do seu modelo, um modelo que vai descrever, ou consegue capturar mais variância, né, do que se você usar a RDA tradicional, que só assume, né, a distância euclidiana.
Eventualmente, você, dependendo da sua situação, você pode ter um modelo de RDA que explique muito pouco da relação espécie-ambiente, né? Então, esse é um tipo de alternativa que você pode ter nesse tipo de caso, né? Que é a RDA de consenso. E aí, como eu disse, falando um pouquinho mais sobre a RLQ, né, que é uma análise derivada lá da coinércia, como eu disse, ela é bastante útil para você relacionar, né, variáveis ambientais a atributos de espécies, atributos morfológicos, funcionais, etc. Então, ela é uma análise derivada da coinércia, mas é uma ideia que ela tem vários passos, claro, né? Então você consegue analisar a matriz de espécies por atributos utilizando uma PCOA ponderada, né? Então você extrai aqui o primeiro eixo da PCOA, que vai ser o seu eixo que vai representar os atributos, e uma PCA ponderada, né? Da matriz de variável ambiental, que vai te retornar um eixo aqui, né? Que vai representar o seu eixo ambiental. E se você relacionar os dois num diagrama de ordenação, você tem aqui, né, os scores das espécies, né, restrito pelos traits delas, que é justamente o relacionado aqui nesse eixo, e também, conjuntamente, os scores dos locais, né, restrito pelos ambientes. Né? Isso é um tipo de análise de ordenação que tenta resolver o chamado Fourth Corner Problem, né? Que é quando você tenta relacionar, né, duas matrizes utilizando uma terceira, né? E aí é justamente essa relação produz uma quarta matriz aqui, que vai ter justamente os scores. E aí sim você consegue relacionar objetos, né, e variáveis que não estão numa mesma matriz. Né? Então você quer, nesse caso, relacionar atributos que são medidos no nível de espécies ou indivíduos com variáveis ambientais, que não são medidos no nível das espécies ou indivíduos, são medidos nos níveis dos locais, né? Então, aí, utilizando esse tipo de abordagem, você consegue relacionar essas duas matrizes. Eu sei, né? É muita informação. Talvez essa aula eu tenha errado um pouco a mão, né? De quantidade de informação. Mas é isso. Eu quis trazer o máximo possível de informação, né, filtrada, claro, e atualizada para você. Mas para te dar opção, né? Para te mostrar um panorama, né? Um cenário do que você pode fazer com o tipo de dado que você eventualmente possa ter, tudo bem? O tipo de questão que você possa querer responder com cada análise. Então, aqui não fique pensando aqui na análise ou querendo, né, entender talvez os detalhes de cada uma delas de uma vez só, né? Eu quero que você entenda aqui, e é isso que eu quero que você se acalme primeiro, que você entenda esse panorama, né? Lá no Moodle eu deixei justamente um mapa mental que vai te ajudar a transitar por essas várias análises, entender, né, em que tipo de situação você usa uma ou outra. E é isso. Não fique muito preocupado ou preocupada com os detalhes por enquanto. Entenda o panorama geral, né? E aí a gente para por aqui e depois a gente volta para a nossa última aula teórica, que a gente vai falar sobre Mantel, Procrustes, né? Regressão múltipla de matrizes, etc. Que também é uma aula mais curta, tá bom? Até mais!